Chegou a chuva, e que bom, porque tudo na vida daquela rapariga era sombrio, e o céu parecia ter decidido concordar. A Joanna Hartley estava na entrada do palácio, com uma mala só, um manto encharcado e aquela expressão de quem já foi mandada embora de 3 alcateias em 2 anos, e já não sabe onde mais pode ir. Os guardas da porta eram betas. Ela percebeu isso da sua maneira habitual, observando o que não acontecia. Nenhum olhar virado, nenhum passo involuntário em frente, nenhuma pupila dilatada como se alguém tivesse aberto uma cortina atrás dos olhos. Os betas olharam para ela, viram uma mulher molhada com uma mala e indicaram-lhe a sala de petições. Normal, lindo, chato, normal, normal. A Bria concordou. Nem pestanejaram. Já gosto deles. A sala de petições era pior. 3 alfas na sala de espera, um guarda à porta, um funcionário atrás de uma secretária. A Joanna deu 4 passos antes de o primeiro alfa se levantar. Não teve intenção. Ela viu na cara dele a confusão de um corpo a fazer algo que a mente não tinha aprovado. Ele levantou-se como se alguém o tivesse puxado para cima pelo externo e ficou a olhá-la com aquela expressão vazia e confusa de um homem que bateu numa parede invisível. O segundo alfa agarrou o braço da sua cadeira com tanta força que a madeira rangeu. O terceiro alfa saiu da sala, virou-se, saiu e não voltou. Ela respeitou esse. Pelo menos teve a autoconsciência de se retirar. O guarda à porta, também alfa, ficou muito quieto. A mão estava no punho da espada, não de forma agressiva, mas de ancoragem, como um homem num navio a segurar-se ao mastro. Estou aqui para apresentar uma petição à coroa, disse a Joanna ao funcionário beta, que era a única pessoa na sala que ainda funcionava. Nome: Joanna Hartley. Alcateia: nenhuma atualmente. O funcionário olhou para cima, depois para os 3 alfas. Um de pé, um a apertar a cadeira com os nós dos dedos brancos, um que tinha saído. Depois olhou para a Joanna. Vai querer esperar na câmara lateral? Disse o funcionário. Menos gente. Obrigada. Entrou na câmara lateral. Sentou-se no banco. Pôs a mala no chão e as mãos no colo e esperou, porque esperar era o que ela fazia. Estava a fazer isso há 2 anos, à espera que alguém lhe dissesse onde lhe era permitido existir, à espera em salas limpas de alfas, à espera que a sua vida se tornasse algo mais do que um problema logístico que todos os outros tinham de resolver. O seu cheiro tinha começado a intensificar-se há 18 meses. Antes disso, ela estava bem. Uma ômega normal com um cheiro normal que causava reações normais e controláveis em alfas que passavam perto o suficiente para notar. Depois algo mudou. A curandeira do palácio, na sua primeira alcateia, chamou-lhe um surto tardio de concentração. O seu cheiro amplificou-se, quadruplicou, continuou a subir. Em 6 meses, todos os alfas do seu território foram afetados. Em 1 ano, o ancião da alcateia sentou-a e explicou-lhe com genuína bondade e culpa visível que ela não podia ficar. Mudou-se para uma segunda alcateia. Durou 4 meses. Uma terceira, 3 meses. Cada vez, a mesma conversa. Lamentamos, não conseguimos funcionar. Tem de ir. Tentou supressores. Ajudaram por algumas semanas. Diminuíram o cheiro o suficiente para passar por uma sala sem incidentes. Mas a curandeira avisou-a. Não a longo prazo, não um após o outro. A supressão a este nível de concentração pode danificar permanentemente o lobo. Ela tinha visto como era. Uma mulher chamada Petra, na terceira alcateia, ômega, 30 anos, olhos gentis, mãos firmes. A Petra estava a tomar supressores há 4 meses seguidos. O seu lobo ficou quieto no 2º mês. Ao 4º mês, o silêncio tornou-se permanente. O lobo da Petra ainda estava lá. Tecnicamente, biologicamente, algures por baixo, mas ela não a conseguia sentir, não a conseguia ouvir, não conseguia mudar. Como um quarto na sua própria casa com a porta emparedada. A Petra sorria quando falava sobre isso, e o sorriso era a pior parte. A Joanna parou de os tomar há 4 meses, quando os efeitos secundários começaram. Dores de cabeça, tonturas, a sensação de a Bria estar a ser comprimida num espaço cada vez menor. Deitou a maioria deles fora. Guardou 3, por precaução. Não estava zangada com isso. Tinha estado zangada no início,
quando ainda pensava que a raiva era útil. Agora estava apenas cansada. Cansada e molhada e sentada numa câmara lateral no palácio do rei Alfa, porque a coroa tinha um dever para com todos os lobos do reino, e ela era tecnicamente ainda uma loba no reino, mesmo que nenhuma parte do reino a pudesse acolher sem se quebrar. Alguém está a vir, disse a Bria. A porta abriu-se. Um homem entrou. Ela sabia que era o rei antes de ele falar, porque os reis entram nas salas de forma diferente de outras pessoas. Não mais alto, não mais grande, apenas com a certeza estabelecida de alguém que nunca teve de se perguntar se tinha permissão para estar onde quer que estivesse. Era alto, cabelo escuro puxado para trás impacientemente, um maxilar que parecia custar dinheiro a manter, olhos castanho escuros que eram quentes de uma forma que a surpreendeu porque esperava que o rei Alfa parecesse uma lei. Parecia uma pessoa. Também notou que ele estava de pé na ombreira da porta, com a mão apoiada no batente, e os nós dos dedos estavam brancos, e ele não respirava pelo nariz. Tinha sentido o cheiro dela. Estava a reagir. E ao contrário de todos os outros alfas que ela tinha encontrado em 2 anos, ele entrou na sala em vez de sair. Oh, disse a Bria, baixinho, confusa. Ele veio. Eles sempre saem. Ele veio. Senhorita Hartley, disse ele. A voz dele era uniforme e controlada. A voz de um homem que segurava algo no peito com as 2 mãos e tinha decidido que podia esperar. Majestade, li a sua petição. Fez uma pausa. Foi removida de 3 alcateias em 18 meses, devido à incompatibilidade de cheiro. Essa é a linguagem oficial. A linguagem não oficial era mais ou menos: lamentamos muito, mas toda a nossa população alfa parou de fazer o seu trabalho. A fenda na compostura alargou-se, não um sorriso, algo melhor. A expressão específica de um homem que se surpreendeu ao achar algo engraçado durante o que era claramente o pior momento do seu próprio dia. A coroa tem um dever para com todos os lobos do reino, disse ele. Receberá alojamento na ala oeste. Corredor privado, apenas pessoal beta. Providenciarei que as refeições sejam entregues nos seus aposentos até determinarmos um arranjo a mais longo prazo. Isso é muito generoso, Majestade. A maioria dos lugares apenas me dava um aviso de 3 dias e apontava-me para a estrada. O maxilar dele contraiu-se. Não contra ela, contra os avisos de 3 dias. Contra o apontar, contra a estrada, contra todos os lugares que tinham olhado para esta mulher e decidido que ela era uma forma que não cabia nos seus recipientes, em vez de encontrarem um recipiente maior. Devia ter sido oferecido mais cedo, disse ele. A sua voz estava baixa nas palavras mais cedo e carregava o peso de um homem que já estava nos seus primeiros 5 minutos de a conhecer, zangado por ela. Oh, disse a Bria, ele está zangado, não conosco, por nós. Isso é, nunca ninguém esteve zangado por nós antes. Virou-se para sair. A mão ainda estava no batente da porta. Ela podia ver os tendões a sobressair no seu pulso. Majestade, ele parou. Obrigada por ter entrado na sala. A maioria dos alfas sai. Algo na cara dele mudou. Não a compostura a rachar, algo por baixo a mover-se, a reorganizar-se, a dar espaço a algo novo. O Capitão Hollis mostrará a ala oeste, disse ele. Saiu. Os seus passos eram firmes, medidos, e exatamente a velocidade de um homem que não estava a correr. Ele foi afetado, disse a Bria. Os nós dos dedos estavam brancos. O cheiro dele, estava a notar que o cheiro dele mudou quando ele entrou. Fumo de lenha e ferro frio e algo por baixo que ficou muito quente muito rápido. Estou a anotar isto sem motivo particular. Estás sempre a notar coisas sem motivo particular. É um hábito profissional. Não tens profissão. Observação é uma profissão. Observo coisas profissionalmente. O cheiro dele foi especificamente: vou parar de falar agora. A Joanna pegou na mala e seguiu o Capitão Hollis. Um beta estável de meia-idade, com a expressão de um homem que serviu o rei, tempo suficiente para reconhecer problemas, e era leal demais para os evitar, até a ala oeste. A ala era linda. Corredor privado, tal como ele disse, paredes de pedra com painéis de madeira quente, janelas viradas para o jardim, uma sala de estar com lareira,
um quarto com cortinas de verdade, uma casa de banho com água quente. Ela ficou no meio dela e tentou lembrar-se da última vez que lhe tinham dado um quarto. Não se esperava que ela saísse. A cama tinha 4 almofadas. Ela não tinha tido 4 almofadas em 18 meses. Não tinha tido almofadas durante 3 semanas, quando estava entre a segunda e a terceira alcateia, a dormir num posto de paragem que cheirava a feno velho e lobos desconhecidos, e nada que lhe pertencesse. Sentou-se na cama, segurou uma das almofadas. Não chorou porque não era do tipo de mulher que chora por almofadas, mas a almofada era muito macia e muito limpa, e cheirava a lavanda e a mais nada. E o nada era o cheiro mais gentil que ela tinha encontrado em muito tempo. Casa, disse a Bria, hesitante, como se estivesse a testar a palavra para ver se ela aguentava peso. Não, as almofadas são agradáveis. As cortinas são agradáveis. Ninguém nos pediu para sair. Estou a fazer observações. Passaram 20 minutos. Tivemos 20 minutos bons. Não temos tido 20 minutos bons há algum tempo, Joana. Naquela noite, um bilhete deslizou por baixo da porta dela. Papel oficial do palácio. A caligrafia era precisa e ligeiramente demasiado controlada, como se a caneta estivesse a ser segurada com mais força do que o necessário. Senhorita Hartley, a partir de amanhã, irei acompanhá-la pessoalmente pelo palácio para quaisquer necessidades para além da ala oeste. Este é o protocolo padrão para novos residentes em aposentos seguros. As refeições continuarão a ser entregues. Se precisar de alguma coisa, informe o Capitão Hollis. Um Greymane. Leu-o 2 vezes. Protocolo padrão para novos residentes em aposentos seguros, disse ela em voz alta. Isso é definitivamente algo que ele inventou. Obviamente, disse a Bria, ele vai acompanhar-nos pessoalmente, o Rei Alfa, todos os dias, pelo palácio, mesmo que estar perto de nós faça os nós dos dedos dele ficarem brancos, e o cheiro dele mudar, e o lobo dele fazer o que quer que o lobo dele estivesse a fazer naquela porta. Sim, por que é que ele faria isso? Joana dobrou o bilhete e pôs-no na mesinha de cabeceira. Olhou para ele durante muito tempo. Não sei, disse ela, mas mais ninguém entrou na sala. A primeira manhã, ele chegou precisamente às 7. Bateu uma vez, esperou, ela abriu a porta e o maxilar dele contraiu-se. Um único espasmo visível na dobradiça, do tipo que lhe dizia que toda a força do seu cheiro tinha acabado de o atingir fresco depois de uma noite de distância. Respirou pela boca durante exatamente 1 segundo, depois mudou para o nariz, o que ela reconheceu como o equivalente alfa de saltar para a água fria de propósito. Bom dia, disse ele, como um homem a relatar o tempo numa zona de guerra. Bom dia, preciso da biblioteca. A biblioteca fica no corredor leste. Pegaremos nos corredores de serviço. Para evitar os alfas, para evitar congestionamento. Há congestionamento no corredor leste às 7 da manhã. Quando estás nele. Olhou para ele. Ele olhou para a parede atrás da cabeça dela. As orelhas dele estavam ligeiramente vermelhas. Teria ele acabado de fazer uma piada? A Bria disse sobre o nosso cheiro. O Rei Alfa acabou de fazer uma piada, enquanto o maxilar dele está tão apertado que pode rachar pedra? Preciso de anotar isto sem motivo. Andaram. Ele navegou pelos corredores com a precisão de um homem que tinha memorizado quais os corredores que tinham guardas alfa e quais não tinham, quais as intersecções que podiam ser contornadas, quais as rotas que evitavam as cozinhas onde trabalhava o pessoal alfa. Tinha mapeado todo o palácio em torno do cheiro dela. Durante a noite, chegaram à biblioteca. 2 estudiosos estavam lá dentro, ambos betas. O bibliotecário alfa estava conspicuamente ausente. O bibliotecário foi realocado temporariamente para a torre do arquivo. Temporariamente, por quanto tempo? Pelo tempo da sua residência. Realocou um bibliotecário. A torre do arquivo precisava de pessoal. Precisava de pessoal hoje, na manhã depois de eu ter chegado. As orelhas dele ficaram vermelhas outra vez. Ele não disse nada. Segurou a porta da biblioteca para ela, e ela passou por ela e apanhou o cheiro dele ao passar. Fumo de lenha e ferro frio, e por baixo dele algo quente e tenso. O cheiro de um homem cujo corpo estava a fazer 7 coisas que a sua cara recusava reconhecer.
Fumo de lenha, disse Abria. Ferro frio. O calor. O calor é especificamente. Estou a observar profissionalmente. Passou 3 horas na biblioteca. Ele esperou no corredor. Ela saiu e ele estava encostado à parede, braços cruzados e olhos fechados. E por um segundo, antes de ouvir os seus passos e endireitar-se, ela viu o rosto dele sem a compostura. Cansado ou tenso. O rosto de um homem que tinha estado parado em frente a uma porta durante 3 horas, a cheirar o cheiro dela pela fresta e não se tinha movido. Algo no peito dela mudou. Os dias desenvolveram um padrão. 7 horas. Batida. Porta abre. Maxilar aperta. Andam. Ela precisava de coisas. A biblioteca diariamente. O consultório da curandeira. Estava a consultar a curandeira do palácio sobre o surto de cheiro. Esperando respostas. O jardim porque ela tinha estado fechada meses e queria ficar ao ar livre e não queria que ninguém olhasse para ela como se fosse um evento meteorológico. Cada viagem, ele estava lá. Cada corredor mapeado e desimpedido. Cada membro alfa realocado ou substituído no seu caminho, com uma eficiência que deveria ter exigido uma equipa de logística completa, mas que aparentemente exigia apenas um rei com insônia e opiniões sobre o pessoal. A comédia disto era insuportável. No terceiro dia, viraram uma esquina e deram de caras com um mordomo alfa a carregar uma pilha de roupa de cama. O mordomo respirou uma vez, deixou cair a roupa de cama e ficou ali a balançar suavemente nos pés, com a expressão de um homem que tinha esquecido o conceito de lavandaria. O rei pegou na roupa de cama, devolveu-a ao mordomo. Disse, o corredor leste Dobbins, num tom que transmitia tanto, por favor, vai-te embora, como, não vou explicar por quê. O mordomo saiu a andar de lado, esbarrando na parede 2 vezes. Foi um assunto de pessoal interno, disse ele. Deixou cair a roupa. A roupa de cama estava mal empilhada. Ele estava a balançar. Baixo açúcar no sangue, presumivelmente. Continuou a andar. O maxilar dele estava a fazer aquela coisa. Vou mandar a cozinha enviar-lhe um biscoito. No 4º dia, passaram por um corredor onde o mestre de armas alfa deveria estar a treinar guardas. O corredor estava vazio. Os treinos foram transferidos para o pátio norte. Ajuste de horário padrão, disse o rei às 7 da manhã. O pátio norte tem melhor luz. O pátio norte fica a norte. Ele não disse nada. No 5º dia, passaram pelas cozinhas. Todas as pessoas lá dentro eram betás. O chefe de cozinha acenou para Joana pela janela. Onde está o subchefe alfa? De férias. Ele está de férias. Acumulou licença. Acumulou licença durante a noite. Algumas pessoas são eficientes. Ele está a mentir com todo o corpo. Abria disse que o maxilar dele está a fazer aquela coisa. O cheiro dele tem aquele tom ácido, que significa que ele sabe que está ridículo e não se importa. Também, o fumo de lenha está a fazer aquela coisa quente e estou a anotá-lo. Na 7ª manhã, ela abriu a porta e ele já estava lá. Mas algo estava diferente. Tinha um corte na parte de trás da mão. Uma linha fina através dos nós dos dedos, fresca. O tipo de coisa que acontece quando um homem dá um murro numa parede de pedra e não se dedica completamente a isso. A tua mão, disse ela. Ele pôs a mão atrás das costas. Não é nada. Tens um corte nos nós dos dedos. Lesão de treino às 7 da manhã. Treino cedo contra uma parede. Olhou para ela. Ela olhou para a mão escondida dele. O silêncio tinha a textura específica de um homem que, em algum momento entre a meia-noite e o amanhecer, achou o protocolo de gestão de cheiro fisicamente insuficiente e expressou essa frustração à peça de arquitetura mais próxima. A parede começou, disse ele. Ela riu-se. Ele quase sorriu. O quase sorriso era pior do que um sorriso real. Era um sorriso que queria existir e estava a ser contido por um homem que pensava que sorrir comprometeria algo. E o esforço de o conter fazia o maxilar dele fazer aquela coisa, e a coisa do maxilar fazia-a querer tocá-lo. E o querer tocá-lo fazia Abria dizer, o maxilar dele, Joana, o maxilar. E ela teve de desviar o olhar. Estendeu a mão para a dele. Deixa-me ver. Deu-lhe a mão. Segurou-a, virou-a, olhou para o corte, passou o polegar pelos nós dos dedos dele. Os dedos dele contraíram-se. Não um punho, não um afastamento.
Uma pequena flexão involuntária que dizia que o seu toque estava a chegar a um lugar para o qual ele não se tinha preparado. Tens de limpar isto, disse ela. Está tudo bem. Não está tudo bem. É a mão de um homem que lutou contra uma parede às 4 da manhã e eu gostaria de saber o que a parede fez. Ele olhou para ela. Os olhos dele tinham o âmbar nas bordas, estável, quente. A parede estava entre mim e a ala oeste, disse ele baixinho. E estou a tentar muito ser um homem que te merece, não apenas um homem que quer estar perto de ti. E algumas noites a distância entre essas duas coisas é... A distância é a largura de uma parede. Sim, segurou a mão dele. Não a largou. Ele não se afastou. Ficaram de pé na porta da ala dela às 7 da manhã, com os dedos dela nos nós dos dedos dele, e os olhos dele a ficarem dourados, e o laço entre eles a zumbir como um fio esticado. E nenhum deles se moveu. E nenhum deles respirou, e foi o silêncio mais alto em que ela já tinha estado. Casa, sussurrou a Bria. Nossa, disse o Flint. Largou-o. Ele curvou os dedos lentamente, um de cada vez, não num punho, na forma da mão dela. No 6º dia, ela encontrou uma lista. Não teve intenção. Estava na biblioteca a pegar num livro da prateleira alta, e um pedaço de papel dobrado caiu de entre 2 volumes. Papel de palácio, a sua caligrafia, apertada, controlada, as letras a ficarem menores na parte inferior da página, como se a caneta estivesse a ser apertada mais à medida que a lista continuava. Protocolo de gestão de cheiro da ala oeste. Rotação de guardas alfa suspensa. Corredor oeste. Pessoal alfa da cozinha realocado até ao fim do mês. Bibliotecário alfa, torre do arquivo, confirmado. Assistência alfa da curandeira, rotação para a clínica da ala leste. Reuniões do conselho movidas para a Câmara Norte. Distância adicional da ala oeste. Rota de patrulha matinal ajustada para contornar o corredor W entre as 06 e as 09. Horário de escolta pessoal, 07 diário. Duração conforme necessário. Na parte inferior, com letra menor. Nota: a ventilação no corredor W puxa em direção ao salão principal. Peça ao mordomo para inverter o fluxo de ar. Segurou a lista. Leu-a novamente. Olhou para a última linha. A ventilação, o fluxo de ar, o facto de ele ter pensado em que direção o AR se movia pelos corredores do seu próprio palácio para que o cheiro dela não chegasse a lugares onde ela não estava. Tinha reconstruído as operações de um palácio inteiro em torno de uma mulher numa ala, e tinha-o escrito numa lista como um homem a fazer compras. E o último item era sobre o fluxo de ar. Pôs a lista de volta. Não mencionou. Naquela tarde, o protocolo falhou. Estavam a voltar do consultório da curandeira pelo corredor leste, uma rota que ele tinha desimpedido, um corredor que ele tinha mapeado, quando uma porta abriu-se a 20 pés à frente e um alfa que ela nunca tinha visto saiu. Dignitário visitante, corte estrangeira. Ninguém lhe tinha contado os arranjos da ala oeste porque ninguém tinha pensado que um alfa estrangeiro estaria no corredor leste às 3 da tarde. O alfa viu-a. As narinas dele dilataram-se, os olhos ficaram dourados. Deu um passo na direção dela. Não agressivo, não predatório, apenas o magnetismo cego e involuntário de um corpo alfa a fazer o que os corpos alfa fazem perto dela. A mão dele estendeu-se. Anel moveu-se. Ela tinha visto alfas moverem-se rápido antes. Ela nunca tinha visto nada assim. Estava ao lado dela, e depois estava à frente dela, entre ela e o alfa visitante. E o rosnado que saiu dele encheu o corredor como tempo. Baixo, profundo, o som de um lobo que não estava a executar uma ameaça, mas a ser uma. Os olhos dele eram âmbar. Os ombros dele tinham caído numa postura que não era real, não era composta, não era nada que ela alguma vez o tivesse visto ser. Era animal, puro e simples. O corpo de um predador entre um estranho e a coisa pela qual o predador morreria. O alfa visitante cambaleou para trás, bateu na parede, ficou pálido. Majestade, eu não, Capitão Hollis. A voz do rei estava plana, controlada, completamente em desacordo com a sua postura, que ainda era lobo puro. Por favor, acompanhe o adido do embaixador de volta à ala de convidados. Hollis apareceu de algum lugar.
O homem tinha a capacidade sobrenatural de materializar no momento exato em que as coisas corriam mal e guiou o Alfa a tremer pelo corredor. O corredor esvaziou-se. As portas ficaram fechadas. Anel ficou de costas para ela, a respirar. As mãos dele estavam fechadas. O rosnado ainda estava no peito dele. Ela podia ouvi-lo, uma vibração baixa que não era totalmente voluntária. "Estás bem?" perguntou ela. Ele virou-se. Os olhos dele ainda estavam dourados, não a desvanecer. O maxilar dele estava cerrado com tanta força que o músculo era visível sob a pele. Olhou para ela e o dourado não diminuiu. E durante 3 segundos, o rei de 9 territórios desapareceu. E havia apenas um lobo a olhá-la, com o foco absoluto e sem diluição de uma criatura que tinha identificado a única coisa no mundo que lhe importava. 2 horas, disse Flint. Não arrogante, não paciente, feroz. Depois o dourado desvaneceu-se. O maxilar descomprimiu lentamente, deliberadamente, um músculo de cada vez. As mãos dele abriram-se. O rei voltou. O lobo acomodou-se por baixo. "Estou bem", disse ele. "Não estás bem." "Estou bem no sentido de que estou de pé e a falar e não cometi um incidente internacional. Além disso, não faço reivindicações." Ela riu-se. Saiu estrangulada e ofegante e não totalmente sob o seu controlo. Ele olhou para ela e o quase sorriso apareceu e desapareceu no mesmo segundo. "Vou atualizar o protocolo", disse ele. "Anel, incluirei dignitários visitantes." Devia ter incluído dignitários visitantes. Foi uma omissão, Anel. Ele parou de falar. Ela aproximou-se dele, mais perto do que os habituais 3 pés, mais perto do que os 8 polegadas no corredor. Pôs a mão no peito dele. O batimento cardíaco dele estava rápido, muito rápido. O batimento cardíaco de um homem cujo lobo tinha acabado de emergir em frente a um dignitário estrangeiro e que só agora começava a processar o que isso significava. "Obrigada", disse ela. A mão dele subiu e cobriu a dela. Pressionou-a contra o peito dele. "Estarei sempre entre ti e a porta", disse ele baixinho. "Não me importo quem está do outro lado dela." Ela deixou a mão lá. O batimento cardíaco dele abrandou. O corredor estava vazio e quente e cheirava a fumo de lenha e ferro frio e algo feroz que se estava lenta e cuidadosamente a tornar algo terno. "Casa", sussurrou a Bria. "Aqui mesmo. Onde quer que ele esteja, casa." Naquela noite, depois de ele a ter levado de volta para a ala dela e de lhe ter dito boa noite com a compostura cuidadosa de um homem que tinha passado 12 horas ao alcance dela e estava prestes a ir para um lugar privado e a desabar silenciosamente, ela ficou na porta dela e disse: "Anel." Ele parou. Ela nunca tinha usado o nome dele antes. "Obrigada pela lista." A cara dele fez algo extraordinário. Cada pedaço da compostura mudou, não caiu, não quebrou, apenas se reorganizou, como um mapa a ser redesenhado, e por baixo estava a expressão breve e assustada de um homem que tinha sido apanhado a fazer algo que não queria explicar. "Não sei de que lista estás a falar." A linha da ventilação foi um toque agradável. Ficou no corredor. As orelhas dele estavam vermelhas. O maxilar dele estava cerrado. As mãos dele nos lados estavam curvadas em formas que queriam ser punhos, mas não tinham cometido. "Nossa", disse o Flint. Ela encontrou a lista. Ela não está zangada com a lista. Ela disse obrigada e usou o nosso nome. Isto está a correr extremamente bem e gostaria de notar que predizi isto. "Boa noite, senhorita Hartley", disse o rei, e saiu do corredor com a urgência controlada de um homem que tinha um lugar muito importante para ir que não era ali e que definitivamente também não estava a correr. Na noite seguinte, ela convidou-o para jantar. Foi um impulso. Ele tinha-a levado de volta. Ele estava a virar-se para sair e ela disse: "A cozinha manda comida suficiente para 3 pessoas. Pode sentar-te." Ficou no corredor. A compostura fez algo complicado. Ela observou-o a calcular a proximidade, o espaço fechado, a hora do dia em que as suas reservas estavam mais baixas. Observou-o a decidir. "Tudo bem", disse ele. Sentou-se à pequena mesa junto à janela. Ela sentou-se em frente a ele. A comida estava entre eles. O fogo estava atrás dela. A sala estava quente e cheirava a pão e a vegetais assados,
e por baixo, há fumo de lenha e ferro frio. Durante 10 minutos, comeram em silêncio. Não embaraçoso, cuidadoso. Duas pessoas a aprender o que era sentir-se numa sala juntas, sem um destino. Não comes no salão principal, disse ela. O salão principal tem 17 alfas a qualquer refeição. Podes comer no teu estudo. Faço todas as noites. A maior parte. Ela olhou para ele. Estava a comer pão, a rasgar pedaços com os dedos. Metódico. A maneira como fazia tudo. As mãos dele não estavam curvadas a esta hora do dia. Deveriam ter sido punhos, mas não eram. Estava a rasgar pão e os dedos dele estavam soltos. As tuas mãos, disse ela. Ele olhou para elas. Olhou para ela. Normalmente são punhos até agora, disse ela. Tenho estado a observar. 7 da manhã estão bem. Ao meio-dia estão apertadas. À noite estão brancas, mas agora não estão. Ele pousou o pão. Virou as mãos, palmas para cima sobre a mesa, e olhou para elas como se pertencessem a outra pessoa. Não tinha notado, disse ele, e depois mais baixo. Esta é a primeira refeição que partilhei com alguém há muito tempo. Talvez seja mais fácil aguentar as coisas quando também se está a segurar pão. Ela riu-se. Ele olhou para cima, surpreendido. Depois a sua boca fez aquela coisa. Não o fantasma, não o quase sorriso. Algo real que permaneceu por mais de um segundo. O que fazias antes de o cheiro mudar? Perguntou ele. Para trabalhar. Eu era aprendiz de curandeira. Ervas, tinturas, era boa nisso. Por que é que paraste? A minha curandeira era alfa. Numa manhã, entrou e não conseguiu falar durante 10 minutos. Saí à tarde. Fui sempre destinada a ser rei. Antes disso, quando eras jovem, antes de sempre. Ele ficou em silêncio. Ela esperou. O fogo estalou. Queria ser veterinária, disse ele. Cavalos. Gostava da simplicidade disso. O cavalo tem um problema. Tu resolves o problema. O cavalo não precisa de um discurso sobre isso. Teria sido uma boa veterinária. Sou um rei razoável. És um rei razoável que faz listas sobre fluxo de ar. Um veterinário teria apenas movido o cavalo. Ele riu-se. Não a pequena risada surpreendida que ela tinha vindo a ganhar nos corredores. Uma risada real, quente e desprotegida, o tipo que muda o ar na sala. Os olhos dele enrugaram-se, todo o corpo dele relaxou. Por 5 segundos, ele foi apenas um homem à mesa a rir sobre cavalos e fluxo de ar. E ela pensou, aí está. Esse és tu. Essa é a pessoa debaixo da compostura. Falaram durante 2 horas. Ele contou-lhe sobre o conselho, não a política, as pessoas, o ministro do comércio que adormecia de pé, o guarda de fronteira que enviava relatórios semanais sobre uma raposa específica que ele estava a monitorizar há 3 anos. Ela contou-lhe sobre as alcateias, não a partida, a vida, o jardim que ela tinha plantado na segunda alcateia, a ninhada de cachorros que ela ajudou a nomear na primeira. Ele disse-lhe que lia à noite porque o sono era difícil. Ela disse-lhe que gostava do jardim do palácio porque as plantas não reagiam a ela. Ele disse-lhe muito baixinho, com as mãos abertas sobre a mesa e os olhos no pão que já não estava a comer, que a parede que ele tinha socado era a parede entre o seu estudo e o corredor da ala oeste, e que algumas noites o som da sua respiração atravessava a pedra, e que ele ficava acordado a ouvi-la porque a alternativa era ir até a porta dela, e ele não confiava em si mesmo à porta dela. E os punhos não eram sobre controlo. Eram sobre a distância específica entre querer e merecer, e como algumas noites, essa distância parecia que o ia matar. Ela estendeu a mão pela mesa e pôs as suas mãos sobre as dele. Mereces pão, disse ela, e jantar e alguém sentado à tua frente que não tenha medo de ti. Tens medo de mim? Nunca tive medo de ti. Esse é todo o problema. Ele virou as mãos debaixo das dela, palma com palma. Os dedos dele fecharam-se à volta dos dela. Não um aperto, não um punho, um segurar, do tipo que diz, estou aqui e não vou apertar. Sentaram-se assim até o fogo arder baixo. Depois ele levantou-se e ela levou-o até a porta. E ele disse, boa noite. E pela primeira vez, ele não saiu à velocidade de um homem que não estava a correr. Saiu lentamente, olhando para trás uma vez
e as mãos dele estavam abertas. Depois disso, o jantar foi todas as noites. Protocolo padrão. Os dias seguintes tiveram uma textura diferente. A escolta continuou. 7 zeros. Batida, porta, maxilar, mas algo tinha relaxado. Ele falou mais. Ela falou mais. Os corredores eram os mesmos, mas o silêncio entre eles tinha mudado de forma. De cuidadoso para confortável, digerido para algo que era apenas deles. Trouxe-lhe um livro da biblioteca, um compêndio de ervas, antigo, lindamente ilustrado, porque ela tinha mencionado a aprendizagem, e ele tinha se lembrado. Ela encontrou-o na sua mesa na manhã seguinte sem nota. Ela não precisava de nota. Começou a andar mais perto. Não 3 pés. 2. Por vezes, quando o corredor era estreito e silencioso, e ela podia sentir a Bria a zumbir por baixo das costelas, deixava que o ombro dela roçasse no braço dele. Ele não se afastou. A sua respiração mudou, mas ele não se afastou. Na 12ª noite, ele pegou na mão dela enquanto caminhavam para o jardim. Não uma declaração, não um momento. Ele apenas estendeu a mão e pegou na dela, e ela deixou-o. E caminharam pelo corredor de serviço de mãos dadas e sem falar sobre isso, enquanto Flint dizia, nossa. E a Bria não disse nada, porque toda a capacidade de fala dela tinha sido interrompida pela sensação do polegar dele a mover-se contra os seus nós dos dedos. Ela também, ela tinha percebido, conseguia ver o lobo dela. Tinha-o apanhado a observá-la 2 vezes. Uma vez na biblioteca, quando ela inclinou a cabeça para uma mudança de cheiro no corredor. Instinto de lobo puro. E uma vez no jardim, quando ela ficou quieta de uma forma que não era bem humana, a rastrear algo no vento. Ambas as vezes, ele olhou para ela com algo mais calmo do que a compostura, algo que parecia reconhecimento. Na 14ª manhã, ele caminhou ao lado dela em direção ao consultório da curandeira, e ela estava ciente de cada centímetro do espaço entre eles. O cheiro dele hoje, disse a Bria, é fumo de lenha e ferro frio, e chuva sobre pedra e o calor específico de... Quero ser clara. Estou a experienciar um evento olfativo legítimo. Isto não é emocional. O seu antebraço, a manga dele está arregaçada. Consigo ver o pulso dele. Estou a ter um profissional. Bria, por favor. Não consigo ser profissional em relação ao pulso dele. O pulso dele. A Joanna riu-se alto involuntariamente. E o rei virou a cabeça e olhou para ela, e o rosto dele rachou, a compostura mudou, a pessoa real a emergir, e ele quase sorriu. Algo engraçado? O meu lobo está a ter uma crise profissional. Sobre o quê? Preferia não dizer. A boca dele contraiu-se. O Flint tem tido uma crise profissional há 2 semanas. Ele está a lidar com ela com a sua graça habitual. Como é isso? Ele disse uma palavra no dia em que chegaste e tem repetido com satisfação crescente desde então. Diz-lhe a palavra, disse Flint. Diz-lhe. Ela devia saber. É informação relevante. Tenho sido muito paciente em relação a isto e gostaria de crédito. Que palavra? Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. Estavam de pé no corredor, fora do consultório da curandeira, a 8 polegadas de distância, mais perto do que ele alguma vez tinha estado, mais perto do que o seu cuidadoso mapeamento permitia. Ela conseguia ver o âmbar nas bordas das suas íris. Não um flash, um brilho, estável e quente. Ele também conseguia ver os olhos dela. Ela sentiu isso, o verde dourado a mudar nas bordas do seu avelã. Bria mesmo a superfície, e ele viu-o porque o seu olhar se moveu para a mudança de cor e permaneceu lá, e a sua respiração prendeu-se. Nossa, disse ele, o corredor estava vazio. A luz da manhã entrava pelas janelas e caía sobre ambos. Ela podia ouvir o batimento cardíaco dele, ou senti-lo, ou algo entre os dois. O laço a puxar entre eles pela primeira vez, como uma corda a ficar esticada. A Bria disse que ela lhe disse no primeiro dia, apenas que ela tinha batido numa parede, que ela não sabia que estava lá. Isso é menos conciso que o Flint. Bria tem alcance. Eu tenho alcance. Bria disse. Tenho um alcance enorme. O meu alcance inclui todo o espectro, desde isto está bem, até o pulso dele, Joanna, o tendão.
e acho que isso demonstra uma versatilidade emocional significativa. Ela é muito articulada, disse Flint de algum lugar por baixo da compostura de anel. Apreciamos o detalhe. Temos dito uma palavra há 2 semanas. É eficiente, mas falta poesia. Ele riu-se, uma risada real, pequena, surpreendida, o som de um homem que tinha esquecido que podia fazer isso. Os olhos dele enrugaram-se. O maxilar dele descomprimiu. Durante 3 segundos completos, ele não foi o rei alfa a gerir uma crise de cheiro em todo o palácio. Foi um homem de pé, num corredor, a rir-se de uma piada sobre lobos. E a risada mudou-lhe todo o rosto. Ela estendeu a mão e tocou-lhe no maxilar. Não decidiu fazê-lo. A sua mão subiu da mesma forma que as mãos dele se curvavam, involuntárias, o corpo a fazer o que a mente não tinha aprovado. As pontas dos dedos dela tocaram na dobradiça do maxilar dele, onde o músculo tinha estado cerrado durante 2 semanas. E ela sentiu-o libertar-se sob o seu toque como uma fechadura a girar. Os olhos dele ficaram âmbar total, ambos os íris. Ele ficou muito quieto, aquela quietude predatória que não é calma. A mão dele subiu e cobriu a dela, pressionando os dedos dela contra o maxilar dele. O pulso dele batia sob as pontas dos dedos dela. Rápido. Joanna, a sua voz tinha caído meia oitava. O lobo mesmo à superfície. Se não moveres a mão, vou beijar-te neste corredor. É protocolo padrão para novos residentes? Nada disto foi nunca protocolo padrão. Ela não moveu a mão. Ele beijou-a devagar, com cuidado. A precisão controlada de um homem que se tinha mantido à distância durante 2 semanas e que agora estava a fechar a distância com a mesma disciplina que tinha usado para a manter. A sua boca estava quente. A mão dele foi para a parte de trás do pescoço dela. Todo o seu corpo tenso e depois relaxou. Os punhos a desembrulhar, o maxilar a desbloquear, tudo o que ele tinha estado a segurar a soltar-se de uma vez. Ela beijou-o de volta no corredor, à luz da manhã, com a mão dele no pescoço dela e os dedos dela no maxilar dele, e o laço a cantar entre eles como um fio que esperava para vibrar. Nossa, disse Flint, não com orgulho, mas com alegria. A boca dele, disse Bria. A boca dele, Joanna. Estou a ter uma crise profissional catastrófica. Ele afastou-se, testa contra testa, ambos a respirar. Devo dizer-te, disse ele, que o protocolo de gestão de cheiro tem sido a coisa mais difícil que fiz como rei. Mais difícil que disputas comerciais, mais difícil que votos do conselho. Todas as manhãs, fico à tua porta, e o teu cheiro atinge-me, e o meu lobo diz, nossa. E caminho contigo durante 12 horas, sabendo que cada célula do meu corpo quer estar mais perto. E não posso estar mais perto, porque vieste aqui pedir ajuda. E não serei outro alfa que tira em vez de dar. Anel. Sim. Acabaste de me beijar num corredor. Eu, sim. E agora estás a dar um discurso sobre operações logísticas. Ele fechou os olhos. Pousou a testa na dela. Ele riu-se. Pequeno, quebrado, real. O discurso estava a correr bem na minha cabeça. Estava tudo bem. Podes terminá-lo mais tarde. Pegou na mão dele, o punho ainda cerrado pela compostura, e abriu-o um dedo de cada vez e segurou-a. Agora, quero que saibas que em 2 anos, a fazer todos os alfas que conheci perderem a compostura, nunca perdi a minha até tu. És a única que alguma vez entrou na sala. A mão dele apertou a parte de trás do pescoço dela. O âmbar nos olhos dele estava brilhante e cheio e estável. Entrarei sempre na sala, disse ele. A sala, o corredor, o reino, disse Flint. Tudo isso. Todas as salas em que ela estiver. Estou disponível para uma agenda completa. Naquela noite, sentaram-se junto à lareira no quarto dela. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele pôs o braço à volta dela. Nenhum deles falou. Não precisavam. O batimento cardíaco dele, disse Bria. Estou a anotá-lo. É muito especificamente, quero ser clara que estou a experienciar um profissional legítimo. Não estás a experienciar um profissional nada. Flint disse. Estás a experienciar amor. Eu saberia. Tenho experienciado-o com dignidade e paciência durante 3 semanas, enquanto tu tens fingido observar o pulso dele para fins científicos. Eu não estava a fingir. O pulso dele é genuinamente digno de nota.
O tendão? O tendão? Ela está a falar do tendão outra vez. É com isto que tenho trabalhado. Estou a anotar o batimento cardíaco dele com total distanciamento profissional. E se isso soa como rendição, é porque tens uma compreensão limitada de... Chamaste-lhe casa hoje mais cedo no corredor. Foste tu. Disseste casa. Bria ficou em silêncio muito tempo. Tudo bem, disse ela. Casa lá. Feliz. Encantado, disse Flint. Tenho estado encantado desde o primeiro dia. Bem-vinda onde eu tenho estado a ficar. Joanna e Anel não ouviram nada disto porque tinham adormecido. O braço dele à volta dela, a cabeça dela no peito dele. O fogo ardeu baixo. A sala estava quente. E por baixo do silêncio deles, dois lobos que tinham estado a dar voltas à mesma palavra em direções opostas, finalmente chegaram a ela juntos. As coisas estavam bem. Muito estranhamente bem. A escolta continuou. 7 horas. Batida. Mas agora, quando ela abria a porta, o maxilar dele apertava, e ele também sorria, e a combinação era a expressão mais específica que ela alguma vez tinha visto numa cara humana. Caminhava com ela mais perto agora, a 2 pés, por vezes menos, os ombros deles a roçarem em corredores estreitos. Ele segurou a mão dela a caminho da biblioteca, não dramaticamente, apenas estendeu a mão e pegou na dela. Nossa, disse Flint, com a satisfação de um lobo que tinha estado certo sobre tudo, e Bria não disse nada porque a sensação do polegar dele contra os seus nós dos dedos tinha quebrado todos os seus circuitos. Era a 4ª semana. Era o jantar. Ele estava a contar-lhe sobre a raposa do guarda de fronteira. A raposa aparentemente teve cachorros, e o relatório semanal do guarda incluía um diagrama, e ela estava a rir-se. E o rosto dele estava aberto e quente à luz do fogo. E então um som veio através da parede, não uma conversa destinada a ela. 2 servos no corredor adjacente, as vozes baixas, sem saber o quão bem o som atravessava a pedra. Ele viu os olhos dele ficarem âmbar total quando aquele adido virou a esquina. Âmbar total à frente de testemunhas. Ele não perde o controlo assim em está a piorar. O meu primo está na guarda da muralha leste e diz que os alfas mais velhos estão a falar. Se uma alcateia hostil apanhar, que há uma ômega no palácio, cujo cheiro pode derrubar um alfa a 50 jardas, eles viriam por ela. Viriam por ele. Desafiar o rei que não consegue controlar o seu próprio lobo nos seus próprios corredores. É isso que um alfa de fora vê. Fraqueza. Ela é perigosa. Ela não quer ser, mas sim. As vozes continuaram. O corredor ficou silencioso. Anel ainda estava a falar sobre a raposa. Ele não tinha ouvido. A parede era mais grossa do seu lado, ou o fogo estava mais alto, ou ele estava a olhar para ela e não a ouvir mais nada. Ela sorriu. Riu-se no momento certo. Terminou o jantar. Depois de ele sair, olhando lentamente para trás uma vez, mãos abertas, sentou-se na cama e ficou muito quieta. Tinha ouvido pessoas a falar do seu cheiro toda a vida. Tinha sido chamada de defeito, anomalia, disrupção. Isso ela conseguia lidar. Estava a lidar com isso há 2 anos. Palavras sobre ela eram antigas. Ela tinha calos. Mas os servos não tinham falado sobre ela. Tinham falado sobre ele. Os olhos dele a ficarem dourados, o controlo dele a deslizar. Um alfa de fora a ver fraqueza. Um desafio. Ela estava a colocá-lo em perigo. Não o tipo inconveniente, o tipo real, o tipo em que alcateias hostis identificam um rei comprometido e o testam. O tipo que acaba em sangue. Joanna Bria, disse ela. Eles estavam a exagerar. Servos fofocam. Ele está bem. É o alfa mais forte em... Ele ficou âmbar total em frente a um dignitário estrangeiro. Bria. Rosnou num corredor do palácio. Toda a guarda da muralha leste viu. Ele estava a proteger-te. E quem o protege do que me proteger custa? Abriu o fundo da mala. Por baixo do forro, num pequeno saco de couro, 3 comprimidos supressores, antigos da segunda alcateia, antes de a curandeira lhe ter dito para parar. Ela tinha-os guardado como se guarda uma má opção. Não porque queiras usá-la, mas porque tê-la faz o mundo parecer ligeiramente menos fechado. 3 comprimidos, o suficiente para 6 dias. Não o suficiente. Ela não dormiu. De manhã, disse-lhe que não se estava a sentir bem e não precisava da escolta. Ele ficou à porta dela e olhou para ela.
E o maxilar dele fez aquela coisa. E ela pôde vê-lo a calcular, se não se sentir bem, era algo que ele tinha permissão para ignorar. Vou mandar a curandeira, disse ele. É apenas uma dor de cabeça. Vou descansar. Ele saiu. Ela esperou 30 minutos. Depois pôs o manto, saiu da ala oeste pela saída de serviço que ele não tinha colocado um guarda-beta porque levava ao pátio do refúgio e ninguém o usava. E deixou o palácio pela primeira vez em 4 semanas. O distrito do mercado era barulhento e brilhante e cheio de gente que não reagiu a ela porque o mercado estava suficientemente lotado para que os cheiros individuais se dispersassem no barulho. Manteve o capuz levantado. Moveu-se rápido. O fornecedor do mercado negro estava na parte de trás de uma apotecária na rua Linette. Já o tinha usado antes, na segunda alcateia, quando os supressores da curandeira acabaram e ela estava desesperada. Era um beta. Não fazia perguntas. Olhou para ela, olhou para o dinheiro e pôs um saco de pano no balcão. 12 comprimidos, dupla força. Preciso deles mais fortes que da última vez. Estes são os mais fortes que há. Mas sabes o acordo. 2 semanas no máximo. Depois paras por pelo menos 1 mês, ou o teu lobo começa. Eu sei o que acontece. Ela sabia exatamente o que acontecia. As dores de cabeça, as tonturas, abria a ser comprimida num espaço cada vez menor. E para além da marca das 2 semanas, Petra, olhos gentis, mãos firmes, um lobo por trás de uma porta emparedada. Joana, não faças isto. A voz da Bria era pequena. Não o zumbido estável, não as observações profissionais. Pequena, como soa um lobo quando entende que a pessoa dentro dela está a considerar fazê-lo desaparecer. Por favor, não faças isto. Pagou. Pôs os comprimidos no bolso do manto. Saiu da apotecária e entrou no mercado. E estava a meio da rua Lin quando o ouviu. Não ouviu. Sentiu. O laço esticou-se, uma corda no seu peito a puxá-la para algo atrás dela e à esquerda. E ela virou-se e ele estava lá. Ele não usava a túnica formal. Estava de camisa, meio desabotoada, como um homem que se vestiu em 30 segundos. O cabelo dele estava desarrumado, puxado para trás com as mãos, não penteado. Estava a respirar com dificuldade. Os olhos dele estavam âmbar. Tinha corrido, tinha deixado o palácio e rastreado o seu cheiro pela cidade a pé. E estava de pé no meio da rua Lin, com o peito a ofegar e os olhos dourados e a expressão de um homem que acordou e descobriu que a coisa mais importante da sua vida tinha desaparecido. Partiste, disse ele. Anel, saíste pela saída de serviço, o pátio do refúgio. Planeaste isto. Não queria preocupar-te. Partiste sem me dizer, sem Hollis, sem ninguém. Atravessaste uma cidade cheia de alfas que nunca te cheiraram antes, sozinha, sem escolta. E tu? Ele parou. A sua voz tinha subido. Baixou-a com esforço visível. Acordei e o teu cheiro estava errado, a desvanecer-se, como se te estivesses a afastar. E não consegui. Não consegui. Simplesmente corri. Ficou na rua. As pessoas caminhavam à volta deles. Ele olhava para ela como se ela fosse o horizonte e ele estivesse a inclinar-se. Por quê? Disse ele, não zangado agora, assustado. Por que partiste? Ela enfiou a mão no bolso do manto e levantou o saco de pano. Ele olhou para ele. Sabia o que era. Ela viu o reconhecimento, depois o entendimento, depois algo pior que a raiva a atravessar a sua cara. Supressores. Dupla força, o suficiente para 2 semanas. Não podes tomar supressores de dupla força durante 2 semanas. Isso vai danificar o teu lobo. Pode. Eu sei o que pode fazer. Então por que é aqui? Porque ontem à noite 2 servos disseram que ficaste âmbar total em frente a um dignitário estrangeiro. E a guarda da muralha leste acha que estás comprometido. E se uma alcateia hostil descobrir que há uma ômega no teu palácio que te pode derrubar a 50 jardas, eles vão desafiar-te. E eu não serei a razão pela qual alguém virá atrás de ti. A cara dele mudou. A raiva desapareceu. O medo ficou, mas reorganizou-se. Não medo por ela, medo do que ela estava disposta a fazer. Medo da matemática que ela tinha feito. Estavas a pensar em te envenenares, disse ele baixinho, para me protegeres. Eu ia suprimir o cheiro temporariamente o suficiente para...
Estavas a pensar em te envenenares para me protegeres. Repetiu. Não uma pergunta. A afirmação de um homem que segurava um facto que não conseguia largar. Cruzou a distância entre eles. 2 passos. Pegou no saco da mão dela. Pôs-no no próprio bolso. Depois pôs as mãos no rosto dela, ambos os lados, polegares nas maçãs do rosto, e olhou para ela com olhos âmbar total, e disse muito baixinho: Ninguém me ataca. Ninguém me desafia. Eu sou o Rei Alfa, e tenho detido este território desde os 19 anos, e nunca uma vez fui comprometido. Não estou comprometido agora. Estou apaixonado. Essas são coisas diferentes. E preciso que me ouças quando te digo que o teu lobo não é um preço que estou disposto a deixar-te pagar. Não por mim, não por nada. Ela estava a chorar. Não tinha intenção. As lágrimas chegaram sem permissão. A forma como a mão dele chegou ao maxilar dela no corredor. A forma como abria disse: casa. Involuntário animal. Verdadeiro. Ele puxou-a para si. Ela pressionou o rosto contra o peito dele e os braços dele envolveram-na e ficaram ali no meio da rua Lin, enquanto o mercado fluía à volta deles e o coração dele batia contra a bochecha dela e o queixo dele estava no topo da cabeça dela e ele segurou-a como fazia tudo completamente e sem protocolo. Casa, disse Bria. Por favor, casa agora. Voltaram para o palácio. Ele segurou a mão dela durante todo o caminho. Não a largou através do refúgio, do corredor de serviço, da ala oeste. Sentou-a no quarto dela e sentou-se em frente a ela e pegou nas 2 mãos dela. A curandeira do palácio disse-me algo há 2 dias, disse ele. Estava a pensar em te contar no jantar antes. O que é que ela disse? O surto de cheiro, a amplificação, a intensidade, tudo isso. Resolve-se depois de um laço. Um laço completado muda o sinal do cheiro. O cheiro de ômega ligada lê-se de forma diferente para outros alfas. A concentração baixa para níveis normais. O sinal de reivindicação diz a outros lobos que ela está ligada. E o gatilho biológico que causa a resposta alfa desliga-se. Ela ficou a encará-lo. Não é uma garantia, disse ele. A curandeira disse que é o resultado mais provável, com base nos casos históricos que ela conseguiu encontrar. Mas não há um precedente perfeito para o seu nível de amplificação. Estás a dizer que se nos ligarmos, o teu cheiro estabiliza, poderias andar por qualquer corredor, qualquer mercado, qualquer território de alcateia, sem reações, sem supressores, sem corredores de serviço? Sentou-se com isto, o tamanho disto, o tamanho específico, enorme, que altera a vida disto. Preciso que entendas, disse ele, que não estou a propor isto como uma solução para um problema logístico. Estou a pedir-te porque te pediria independentemente. Pediria-te se o cheiro nunca mudasse. Pediria-te se tivéssemos de usar os corredores de serviço para sempre. Pediria-te se o reino inteiro tivesse de ser reconstruído à tua volta, porque eu reconstruiria e faria isso de bom grado, e o Lord Aldrich pode submeter as suas objeções por escrito. Anel, não há pressão. Há uma solução e há também um homem que te ama. Essas coisas podem ser a mesma coisa se quiseres que sejam. Ela olhou para ele. O âmbar estava nos olhos dele. Não um flash, não o dourado predatório. O tipo quente, o tipo estável, o tipo que tinha estado lá todas as manhãs às 7 horas, todos os corredores, todas as portas abertas, todas as noites à sua mesa, a rasgar pão com mãos soltas e a falar sobre raposas. Sim, disse ela. O rosto dele fez aquela coisa, tudo isso. A compostura e a rachadura, e o quase sorriso, e o sorriso real, e o maxilar a descomprimir, e os olhos a ficarem brilhantes ao mesmo tempo. Sim, sim, mas não por causa do cheiro, porque entras em salas. Beijou-o devagar, quente. O tipo de beijo que diz: temos tempo, temos tanto tempo. A marca foi na manhã seguinte. Ela acordou e ele estava na cadeira junto à lareira. Tinha ficado, não na cama, na cadeira, mãos abertas nos joelhos, cabeça inclinada para trás. Ela observou-o a dormir por um momento. O maxilar dele estava descomprimido. Mudou-lhe todo o rosto. Estás a olhar, disse ele sem abrir os olhos. Há quanto tempo estás acordada? Desde as 4.
Estava à espera de um momento educado para o reconhecer. Estavas a andar de um lado para o outro. Estava a andar de um lado para o outro pacientemente. Ela riu-se. Ele abriu os olhos. O âmbar estava lá, quente, estável, certo. Cruzou o quarto. Sentou-se na beira da cama. Pegou na mão dela. Joana. Sim. Quero ser claro que esta é uma pergunta, não um protocolo, não um horário, não um documento de logística. Uma pergunta. Olhou para ele. O Flint estava mesmo ali, o lobo e o homem no mesmo olhar. Pergunta, disse ela. Inclinou-se para a frente. A boca dele encontrou a curva do seu ombro, e ele parou, o sopro quente na pele dela, as mãos firmes na sua cintura. A pergunta pairava no espaço entre os lábios dele e o seu corpo. Ela inclinou a cabeça, olhos abertos, certa, não por causa da solução do cheiro, mas porque ele entrava em salas. Ele marcou-a. Devagar, preciso, o mesmo cuidado deliberado que ele trazia a tudo, cada lista, cada protocolo, cada manhã, à porta dela. O laço completou-se como uma fechadura a girar, e o quarto encheu-se de um cheiro que era de ambos juntos. Fumo de lenha, e ferro frio, e pão quente, e pedra de rio, e algo novo por baixo, algo que não existia antes. 3 horas, disse Flint. Quieto, cheio, feito. Abria disse, e depois com a honestidade teimosa de um lobo que tinha passado 4 semanas em negação e finalmente tinha libertado completamente. Nossa, pressionou a testa contra o ombro dela. Ela pôs a mão no cabelo dele. Ficaram ali. 3 semanas depois, ela caminhou pelo corredor principal do palácio. O corredor principal, sem corredores de serviço, sem rotas apenas para betás. O turno da manhã estava em andamento. Alfas e betás, ambos. Uma equipa completa do palácio, a viver uma manhã completa do palácio. Ela não tinha caminhado por um corredor principal em 2 anos. Não desde o surto de cheiro. Não desde a primeira vez que lhe disseram gentilmente que tinha de ir. Durante 2 anos, todos os corredores tinham sido corredores desimpedidos. Todas as rotas de trás, todos os quartos que tinham sido esvaziados primeiro. Um guarda-alfa perto da porta apanhou o seu cheiro. Os olhos dele brilharam. Respirou. Depois firmou-se, assentiu e voltou ao seu posto. Ela parou. O mordomo Alpha Dobbins, o que tinha deixado cair a roupa de cama e oscilado nos pés, passou por ela a carregar uma pilha de toalhas dobradas. Ele assentiu. Bom dia, senhora. Não deixou cair as toalhas, não oscilou. Continuou a andar. Um terceiro alfa, um guarda jovem na junção do corredor, olhou para ela. As narinas dele dilataram-se brevemente, depois nada. Olhou para o lado, verificou o seu posto. Normal. Funcionou, disse ela. A curandeira confirmou isto esta manhã. Disse Anel ao lado dela, a caminhar com ela, não a escoltar, a caminhar. O sinal de cheiro ligado lê-se de forma diferente. A amplificação ainda está lá, mas o gatilho de reivindicação é... Ela disse que a palavra foi resolvida. A resposta biológica em outros alfas é... Anel. Sim, acabei de passar por 3 alfas e nenhum deles se sentou. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. Ele estava a fazer aquela coisa com a boca, o sorriso real. Nunca mais terás de usar os corredores de serviço, disse ele. Ficou no meio do corredor principal do palácio do Rei Alfa. A luz entrava pelas janelas altas. Os guardas estavam nos seus postos. A manhã era ordinária. Completamente e desmarcadamente ordinária. Pôs ambas as mãos sobre o rosto e respirou. Joana, estou bem. Estás a chorar. Não estou a chorar. Estou a ter um evento olfativo profissional. Estamos a chorar, confirmou Bria. Está tudo bem. Nunca caminhamos por um corredor antes. Nunca caminhamos apenas com alfas nele. E ninguém se moveu, ninguém saiu, ninguém se sentou. Anel pôs o braço à volta dela no corredor principal à frente da equipa de guardas e do pessoal da cozinha, e do funcionário Beta que olhou para cima da sua secretária e imediatamente voltou a olhar para baixo. O capitão Hollis estava na extremidade distante do corredor. Viu-os. Assentiu uma vez com a satisfação lenta de um homem que sabia que isto ia acontecer desde aproximadamente o 2º dia e tinha estado à espera com a paciência de um beta que tinha sobrevivido a 4 semanas de caos de pessoal sem precedentes. Protocolo padrão, disse Anel no cabelo dela. Para quê?
Para alguém que amas num corredor às 7h15. Ele fez uma pausa. Vou redigir a linguagem formal mais tarde. Incluirá uma subseção sobre ventilação? A secção de ventilação já está escrita. Foi a primeira coisa que preparei. Ela riu-se contra o peito dele. A risada era molhada e ridícula e real. Caminharam pelo palácio juntos, por todos os corredores, passando por todos os guardas, por todas as salas. E ninguém se moveu, e ninguém pestanejou. E a manhã era ordinária. E o ordinário era a coisa mais extraordinária que alguma vez lhe tinha sido dada.